Boa noite a todos. Estou a agradecer a Deus por estarmos nesse dia, em particular essa noite, para estudarmos o que a Escritura diz. Então, a nossa tema de hoje está no Tito, capítulo 2, versículo 1 até no versículo 15. Então, dentro desses capítulos, havemos de estudar muita coisa daquilo que Deus vai nos dar hoje, o Espírito Santo vai nos abrir para podermos expandir essa palavra de Deus. Então, por não estar só, acabei pedindo o irmão Macaniço para estar ao meu lado por causa da visão, talvez, de ler, posso não estar a conseguir por causa de ser noite, porque os nossos olhos já estão escutando, já estão a ir no fim, já trabalharam muito. Então, pedi ao irmão Macaniço para ele estar ao meu lado para poder acompanhar, fazer a leitura de tudo que nós vamos estudar hoje. E a nossa lição é a sã doutrina, diz que devemos viver. Então, esse é o nosso tema que vamos estudar hoje. Então, vou pedir um irmão para poder ler a partir do capítulo 1, Tito, capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 15. Então, dentro desses capítulos, nos versículos, vamos aprender muita coisa daquilo que o Espírito Santo vai nos abrir, daquilo que dá para podermos estudar. Então, pode o irmão poder ler. Vamos proceder à leitura do Tito, capítulo 2, versículo 1. Vem aqui como tema, não é? Exortações aos velhos, às mulheres, aos mancebos e aos servos. Tito deve ser, ele mesmo, um exemplo em tudo. Capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo, se dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento na doutrina de Deus, nosso Salvador. Versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um novo céu, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Obrigado. Então, acho que isso vou deixar na mão do irmão Macanisso, porque tudo que nós preparamos durante o dia ou durante esse dia de trás, estávamos junto a ele a ensinar, a explicar o que deve fazer. Então, ele vai estar em ação para poder dar essa aula e dar as explicações daquilo que havemos estar a perguntar, havemos estar a responder. Obrigado. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Agradecer esse momento, perdão, ter essa graça do Espírito Santo hoje me conceder que eu possa desvendar ou juntos estarmos em frente a observarmos as Escrituras e dar um testemunho sobre de como nós podemos viver na sã doutrina. O que a sã doutrina merece, como é que merece ser vivida. Como nós acabamos de ler aqui no capítulo 1, do verso 2, encontramos que o apóstolo Paulo estava exortando ou dando algumas informações, ou exortando ao Tito para que ele seguisse o exemplo de Paulo, isto tendo formas de como lidar com os falsos mestres que estavam se erguendo em Creta. É aqui onde nós encontramos no capítulo 1, onde fala que tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nesse capítulo, nós encontramos outra palavra que vem para adicionar, não é? Para explicar melhor por que o apóstolo Paulo, falou esta mensagem, ou falou isto para o Tito. Encontramos, podemos ver uma mensagem, não é? Que está ali no verso 1, uma mensagem que mais vai até verso 2. O verso 2, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé e no amor, na paciência. Aqui, Paulo olhou como é que as pessoas, como é que a igreja deveria ser, tinha que se portar. Por isso que ele dirige essas palavras ao Tito, que Tito deveria dirigir a igreja olhando em cada fase, ou as pessoas que estavam, a camada das pessoas que estavam na igreja, seja por classe ou por faixa etária. Então, ensinando que esses devem se portar como deve ser um crente. Como o título vem, a sã doutrina de Jesus Cristo ensina que deve ser vivida. Mas como é que deve ser vivida? Deve ser vivida de que maneira? Aí são comportamentos, formas que um crente tem que apresentar para que o comportamento dele ou as suas obras que tem feito sejam diferenciadas com uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Então, esses comportamentos seriam a partir desses que Deus ou são esses comportamentos que Deus deve ser glorificado. Então, essa mensagem ele dirigiu a Tito para que informasse a igreja, não é? Que onde Tito estava em Creta, que as pessoas portassem dessa maneira, de uma forma sadia, de uma forma santa, prudente, para que as pessoas de lá fora seguissem um exemplo ou glorificassem a Deus por causa das formas como aquelas pessoas estariam a
a viver. Estariam a viver. Indo no verso, no mesmo verso 2, também encontramos a palavra prudente. São os na fé. Prudentes, estava explicando no princípio que prudentes são formas ou comportamentos bons, não é? Que um crente tem que mostrar e são na fé. Na fé como? É que o crente não pode duvidar do que ele é. Por mais que ele esteja num espaço onde as pessoas não professam a fé que ele tem, então, aquele que está em Cristo, ele tem que pôr que a fé dele seja manifesta por aquelas pessoas. No sentido de aquelas pessoas se convertam, não é? Através dele que está ali. Essa conversão há de vir por causa do jeito como ele vai viver e as pessoas como vão copiar. Como vão copiar. Amor e paciência. No amor e paciência é como ele vai se relacionar com as pessoas. Se está no meio de, por exemplo, no meio de pessoas mundanas que não conhecem a Cristo, então ele vai ter que mostrar este amor. A sua paciência é que existem coisas ou tribulações que ele vai passar enquanto estiver no meio, ou estiver pregando o evangelho, ou estiver a se relacionar com as pessoas. Por mais que essas coisas aconteçam, ele tem que estar paciente e plantando esse amor que o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou para nós. Que mostrou para nós. No verso 3, vem as mulheres idosas, não é? Semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas ao mundo vinho, não é? Mestras no bem. Ele também traz isto para mostrar os lares os mais para lares cristãos e sim, mais que estão em Cristo Jesus. Como é que elas devem se comportar? É que se na congregação temos as mais idades avançadas, que essas que têm a responsabilidade de educar as mais novas, para que elas eduquem as mais novas primeiro, elas têm que devem se rever ou examinar a si mesmo. O que é que elas são, quais são, o que elas fazem, ou quais são os seus trabalhos dia a dia que dignifiquem a elas, para que quando elas dirigirem o ensino para as mais jovens conseguirem acatar aquilo que elas falam. Mas se elas não viverem o que na verdade a Bíblia diz, dificilmente podem ensinar o bem para as mulheres mais jovens, que elas cuidem os próprios, o seu lar, os seus próprios lar. E encontramos mais fundamento, não é? Encontramos alguma palavra que nos ajuda nesses contextos. Podemos encontrar 1 Timóteo. Podemos ver 1 Timóteo 5, verso 1. Versículo 1, a mensagem diz assim: não repreendas aperamente os anciãos, mas demonstra-os como a paz aos mancebos, como os irmãos. Versículo 2. As mulheres idosas como as mães,
as moças como as irmãs em toda a pureza. Versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos e netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Muito obrigado. Nós também temos aqui outras versões que nos ajudam mais. Peço o irmão aí para levar a nossa versão, não é? Na língua local nossa. Ele nos ajudará também a entender outras palavras. Também os outros irmãos ali iam aprender a nossa língua aqui. Podia aprender a nossa língua. Não vão aprender nada, eles não estão a ouvir o que está a dizer. Vamos aprender. Timóteo 5, versículo 1. Então, kwene, amulopole nyenya, omukenyere, mtoko atiti, amirawo mtoko ana. Atiana atokwene, mtoko asimali. Atiana akani mtoko karokora. Ni awela mrema wote, wajikimihere, na mukwele yawa, na mukwele chiri. Na mukwele, mukina ornono anamane nare, asisulawe yao, kajeria ofuseria majikimihere, emusi yawe. Ni wako giheria yao, ya yanre, mtakara elati, yo hakalali hava mitoni bambuku. Esses são algumas também é uma exortação que o apóstolo Paulo escreve para o irmão Timóteo, dando o mesmo exemplo como ele escreveu para Tito, não é? E como é que ele podia exortar aos velhos a portarem na sã doutrina, que não repreenda, não é? Os anciãos de uma forma, mas sim, você tem que admoestar esses mesmo como pais, os jovens como irmãos, as mulheres idosas como se fossem as mães, assim como as moças mais novas como se fossem as filhas. Como se fosse a filha, isso tudo na pureza. Então, com isto, nós vemos como é que ela como é que a ação doutrina ela é dirigida, ou como é que deve ser vivida. Então, é mais ou menos, não é? No verso 1, onde nós, aliás, no verso 2, o que nós vemos aqui, aliás, no verso 3. Então, no verso 4 do Tito, não podemos sair. No verso 4, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos. Aqui encontramos instrução, isto é, conduzir, não é? A sensatez, e esta é uma forma que faz com que a mulher, a sã doutrina seja vivida. Como é que ela tem que instruir as mulheres, aliás, as filhas, mas instrui as filhas como? Como nós estávamos a dizer no verso 1, que elas devem instruir as filhas mais novas do jeito como elas vivem, o exemplo como eles dão. Só dando esse exemplo, torna-se fácil de educar ou de ensinar essas meninas a amarem. Por quê? Porque elas tornarão de exemplo, não é? Tornarão de exemplo das suas
filhas. Porque se elas não fazerem o que, ou se elas não estarem centralizadas na sã doutrina, ou elas não comportarem-se como mulher crente, começando na sua própria casa, será difícil que ensine essa doutrina que as mulheres mais novas aprendem, possam aprender. Nesse versículo, não é? Nesse versículo, nós encontramos o 1 Timóteo 5, verso 11 até 13. Ele vai nos mostrar também uma parte que Paulo escreveu para esse que admoestasse ou ensinasse o Timóteo Efésio. Bem, no 1 Timóteo 5, versículo 11, eu hei de ler, diz assim: mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, que querem casar-se. 12. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa e não somente ociadas, mas também tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Aqui ele mostra sobre uma outra camada de mães, aquelas que ainda não têm uma idade, não é, de se conformar em si mesma ou só ficar com o intuito de buscar a Deus. Então, ele estava exortando, porque ele viu que Paulo estava vendo que esta camada é uma camada muito difícil de encarar para que eles possam ligados só a Cristo e acabam anulando aquilo que era o pacto, o testamento que tinham com Cristo, porque têm outras necessidades do seu corpo que eles querem atender. Então, esse foi um dos capítulos também que nos levou para pelo menos mostrar um pouco dessa parte. Seguindo, vamos até no verso 5, não é? Passamos para no verso 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, não é? Sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isto é, se uma crente vive a sã doutrina, então ele faz com que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isso por quê? Porque se ele não vive a sã doutrina, isso faz para que as pessoas de fora que o vê, não é, insultem a Deus. Por outro lado, podemos dizer assim, como o nosso Senhor Jesus Cristo falou nos seus evangelhos, que às vezes Cristo é blasfemada por causa de pessoas que conhecem a Cristo, por causa de pessoas que conhecem a Cristo. Porque esses, como não praticam a verdade, então não deixam que Cristo seja conhecido. Então, eu mesmo que está aqui a serem moderadas, se essas mães são moderadas, em que circunstância? Em circunstâncias adversas, por exemplo, nas suas casas, elas entram em controvérsia com outras pessoas que não a conhecem, não é? Por motivos alheios. Então, se essa mãe cristã, ela conhece, sabe como se comportar mediante a situação desse tipo e ela sabe gerir, isso vai fazer com que Cristo não seja
blasfemado, porque o comportamento que vai trazer de uma mulher educada, não é? Boas donas de casa. Boas donas de casa, isso vai dar exemplo que o lar dela deve estar diferente com o lar de pessoas que não conhecem a Cristo. Ela tendo um lar, sendo alguém que conhece a Cristo, então, o lar dela é um lar abençoado, não é? O lar dela é um lar abençoado. É um lar que, se calhar, todo mundo de fora quer ter este lar. Então, se as pessoas veem isto, é bendito o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque as pessoas vão querer que sejam como mulheres esta que nós estamos a ver. Sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra não seja sujeitas, de que elas vão saber respeitar. Ou a mulher, quando vive a sã doutrina, ela respeita, ela não contradiz o que está escrito na Bíblia. Como em outros livros, depois vamos ver, onde diz a mulher tem que aprender ou não pode exercer a autoridade operante ao seu marido. Então, se ela vive a sã doutrina, a doutrina guia a ela. Ela é controlada pela doutrina. Por isso, as suas formas de viver, então, ela vive como crente que se converteu a Cristo. Não é? Como crente que se converteu a Cristo. Então, sendo assim, as pessoas vendo dessa forma, então não blasfemam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em diante, eles glorificam a Deus, porque já vêm as suas obras, o que ela faz, o que ela pratica, o que ela fala, como é que ela demonstra-se na comunidade, não é? Ou como é que ela vive na casa dela. E isto faz com que Cristo seja elevado. Isso faz com que Cristo seja elevado. Isso nós também encontramos o mesmo fundamento que vemos no verso 2, assim como no verso 4. Podemos ver Efésios 3, não é? Vemos Efésios 3. Ok? Vamos ver Efésios 3. Aliás, 6, verso 4, desculpa. 6, verso 4. Vamos ler Efésios, verso 4. Tem muitos textos que fundamentam esse versículo, ou apenas nós optamos em levar alguns. 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4, a mensagem diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração no Senhor. Isso também, não só a mulher, uma vez que falamos como a sã doutrina deve ser vivida, sendo pais, também somos submetidos à mesma onda. Sendo pai de cristão, é diferente com um pai alheio, pessoa que ainda não conhece Cristo. Do jeito como ele cria os seus filhos, ele cria na sã doutrina, no sentido de que os filhos aprendam com seu pai. Se é que existe alguma coisa que passa por fora, então o pai vai educar o que está dentro da sã doutrina. Educa mediante o que vem dentro dessa doutrina. Ok? Seguindo para verso
7, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina e mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. E essa mesma palavra que Paulo estava dirigindo o exemplo, como é que ele tem que seguir. Aqui encontramos como é que Tito tem que se portar. Então, ele tem que se portar, ele tem que ter exemplo de todas as pessoas que ouvem. Como Paulo também escreveu a sua carta ao Timóteo, que se prega a mensagem, então prega uma mensagem que salva a você e salva aquele também que te ouve. Então, se nós vivemos, ou se nós queremos que Deus não seja blasfemado, então nós temos que ter primeiro o exemplo das pessoas que nos veem. Temos que ser o exemplo das pessoas que nos ouvem. Temos que ser primeiro o exemplo das pessoas que nós queremos ensinar essa mensagem. Portanto-se bem, isso, para sermos exemplo, é que nós não podemos ter nada que possa nos envergonhar mediante a congregação. Por quê? Porque se nós não termos ou alguma coisa que possa, a mensagem ela não chegará com ruído para os nossos irmãos, ou não chegará com ruído para toda aquela pessoa que está sendo chamado com a mensagem para a conversão para Cristo. Então, é aqui que a palavra diz, tem que ser exemplo de boas obras, não é? Da doutrina e mostrar a incorrupção. E aqui encontramos encontramos a palavra que aqui aumenta, 1 Timóteo 4, verso 12, não é? Vamos ver os 1 Timóteo 4, verso 12. 1 de Timóteo 4, versículo 12, a mensagem diz assim: ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, não na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não é? Chua hinyi mule ono mwana yenya akale yote kihiria yao ena romela ao masu makalelo musibela romelo niwela mrema. Também a mensagem a ser dirigida para o Tito, que ele deveria ser exemplo das pessoas, ou deveria ser exemplo das pessoas que creem a mensagem, não desprezando o que ele é. Porque para não ser desprezado, o que ele é, implica que ele tem que seguir todas as condições que a sã doutrina quer, pregando a palavra com sinceridade, não é? Portanto, se por um bom amor, tendo piedade para todas as pessoas, então, assim ele vai dar e vai fazer com que esta palavra chegue além das pessoas e as pessoas sejam convertidos a Cristo. Porque para ser convertido a Cristo, se a pessoa vive na sã doutrina, na sã doutrina, então ele torna-se como se fosse uma luz, na qual os que estão nas trevas vão querer que possam adquirir essa luz. Passamos para o verso 8. Linguagens sã e irrepreensíveis para que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal dizer que nós. Aqui, no verso 8, é mesmo a repetição da palavra que está no verso que nós encontramos no verso 2, não é? Que as pessoas, ou o crente, aquele que quer que vive a sã doutrina, não pode ter uma palavra que saia da sua boca, uma palavra irrepreensível. Não pode ter uma coisa que o possa lhe envergonhar, essa pessoa. Porque não tendo uma coisa que envergonhe, não tem nada que o adversário possa lhe acusar, a não ser, não é, glorificar a Deus, ou ele converter-se para seguir o caminho
daquele que dá exemplo do bom viver da sã doutrina. Versículo 9. Exorta os servos, não é? A que se sujeitem aos seus senhores em tudo. Agradem e não contradizendo. Aqui, vamos ver um pouco, não é? Porque esta palavra foi dirigida para todos, não é? Todas as camadas, jovens, servos, não é? Livres. Vamos ver Efésios 5, verso 6. Efésios 5, verso 6. Aliás, verso 6. Efésios 6, verso 5. Outros podem ver do 1 Pedro 2, 12. Versículo 5. 5. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aqui a palavra nos mostra que os servos, todo aquele servo, mas que vive na sã doutrina, ele tem que portar dessas qualidades. Ele tem que mostrar, tem que temer na carne, por mais que todos, talvez todos estejam irmãos em Cristo, todos que sejam irmãos em Cristo, mas não lhe tira uma particularidade na carne que ele é servo do seu Senhor. Então, tem os seus deveres para cumprir. E são esses que foram aqui escritas. Que ele tem que temer, tem que respeitar, não é? Ele tem que ouvir, ele tem que fazer tudo aquilo que o seu Senhor que se agrade, para que o seu Senhor se agrade com o que o seu servo faz. E isso vai fazer com que o Cristo seja elevado, porque se existem outras pessoas que quando vem um servo, ou vendo o servo assim, as pessoas estariam comovidos, diferentemente de outros servos que não conhecem a Cristo, porque eles não vivem. Mas um servo que conhece a Cristo, então, ele se separaria. Por mais que tenha uma coisa tão que ele sabe que tem que fazer do errado, então, só porque sabe dele que eu sou crente, então, ele tem que viver e portar-se e seguir os seus deveres. Verso 10. 1 Pedro 2, 12. Versículo 12. Tendo o vosso viver honesto, entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Também, essa é a mensagem pelo Espírito Santo do apóstolo o Pedro, também que está-nos aqui a dizer a vossa forma de viver. Peço para lerem Lomé, por favor. O vosso viver dos gentios seja um viver, ou se alguém está na doutrina, ou alguém vive a doutrina, a sã doutrina, o seu viver no meio do gentio tem que ser um viver bom, um viver onde as pessoas vão ter que diferenciar do jeito como eles vivem, um viver que as pessoas gostariam de viver. Vírgula. Onde eles sentam, onde eles falam,
onde eles sentam para falar outras coisas e procurando formas de como o acusar, então vão começar a glorificar a Deus por causa das coisas que eles veem, o que você faz. Se você vive a sã doutrina, você não coloca ou você não deixa nenhuma brecha que o diabo entre. Se o diabo tentava, então ele não vai encontrar nenhum lugar para que possa dar um escape de blasfemar o nome de Deus. Mesma palavra também tem em Colossenses 3, verso 22, não é? Colossenses 3, verso 22. Versículo 22. Vós, servos, obedeceis em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. 23. 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como o Senhor e não aos homens. 25. Versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servi. Versículo 25. Mas quem fizer agravo, receberá agravo. Que fazer? Pois não há distinção de pessoas. Akaporonyo mwele ke musotsene yao are wanyo apuyanto como mwili. Estamos sendo exortados, não é? Como estávamos a dizer, essa palavra foi dirigida à igreja, na qual na igreja nós encontramos todo tipo de classe, e essa classe que encontrou essa salvação, que é mediante Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, que essa graça nos deu hoje sermos chamados de filhos de Deus. Então, eu estava exortando que vocês, servos, obedeçam os vossos senhores em tudo, para que esses se alegrem. Porque você sendo servo, você tem o seu dever na carne de obedecer aquilo que o seu Senhor manda que o faça. Vírgula. Não fazer coisas para as pessoas que estão ali para ver que você é um bom trabalhador, mas na verdade você não é nenhum bom trabalhador. Só faz para que as pessoas que estão lá fora. Mas se você vive a sã doutrina, você sabe quais são os seus deveres, quais são os seus direitos de dia a dia, porque isso não há quem pode mudar. Por mais que vive no meio onde os ímpios estão assentados, só porque você é crente e vive a sã doutrina, você não deixa que o mundo te corrompa. Você faz aquilo que você sabe que tem que fazer. E sendo assim, é aí onde você verá que o seu servo, ou o seu senhor, se agradará a isso. E se agradando a isso, também está a agradar o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já confia como você é. Já confia e o lado exterior fica confiante que todo o servo que conhece Cristo, então esse servo é um servo bom para viver. Vírgula. Isso tudo você vai fazendo a temer a Deus, não a temer que os homens, ou a querer que agrade os homens, ou a querer que agrade a pessoas que te veem. Não, você vai fazendo que este é meu dever, esse é meu direito, este é o que eu tenho que fazer, porque você já sabe ou já aprendeu de Cristo. Qual é o ensinamento que Cristo te deu para que você possa viver nesse ensinamento.
vírgula, Versículo 23. 23. Tia yomniranyu mwere parani mitekoni moela murimani. Toko maapia. Você sendo servo, tudo que você fazer, você tem que fazer do coração, como Cristo manda, como Deus disse que você faça isto, faça isto. Você vai fazer isto agradando a Deus, não fazendo que, deixa lá, eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu não fazer isto aqui, talvez fulano isso não vai agradar, mas você vai fazer a saber que eu faço a um irmão, a um igual a mim, porque este amor você quer compartilhar e vai querer que essa mensagem, como no, em 2 Coríntios 2, ali vem como a carta escrita, nós crentes somos carta escrita para ser lida pelos homens. Então, você é servo, então você é uma carta que está sendo lido por um homem. Então, só você pode ser lido por homens, você vivendo e cumprindo a sã doutrina. Você a viver, você a praticar o que a sã doutrina diz. Versículo 24. 24. Suelega we munarwa makela wa apia ya mahala. Kelampa marumela nyu apia Cristo okapuro. Por essas todas coisas, nós temos uma promessa por receber, que é a vida eterna. Nós temos, apesar que nós, ou sendo servo, você recebe do seu Senhor, mas de tudo ou todos os cuidados que você mostra, além só de satisfazer o seu Senhor, também satisfaz a Cristo, porque você não deixa que Cristo ou a palavra de Deus seja blasfemada. Então, só por esta, então você tem uma promessa por receber em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Que é a vida eterna. Já terminou? 25. 25. Eu ia wanera no monanara enarwa akela yonanara endi. Na ventalo haniwo. Todo aquele que faz o mal, aquele que não se centra na sã doutrina, ele terá que receber o mal que ele fez. Mesmo que seja o Senhor para o servo. Se ele, o Senhor para o servo, também tem que respeitar o servo. Tem que fazer ou mostrar a vontade, o bem do servo. Porque mostrando a vontade do bem, também não terá não deixará que a palavra de Deus seja blasfemada. Não deixará que a palavra de Deus seja blasfemada. Passamos para no verso 10, não é? Do título. Não desfraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Para explicar o verso 10, podemos ver, voltamos para o verso 4 do mesmo título. Podemos ver o verso 4, não é? Naquele capítulo 2. E a palavra diz: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem os seus maridos e amarem os seus filhos. Então, no verso 10, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Isso, se a camada das nossas mães cristãs, as mães cristãs, se elas vivem a doutrina, ela passa como se fosse uma flor que é usada como ornamento de uma sala. Ela é o ornamento da sua própria casa, ou ela é o ornamento do seu próprio marido. É o ornamento do seu próprio marido. Por quê? Porque ela pratica ou ela vive o que uma mulher do lar cristã tem que viver. Então, do mesmo jeito,
também um servo, quando pratica coisas boas, obras boas, ele passa a ser um ornamento de casa. Ele é confiado, não é? Ele é o confiado, é um servo que, se calhar, todo mundo quer. É um servo confiável, porque se o seu senhor deixa alguma coisa de casa ou responsabiliza alguma coisa, então não duvida que, epa, se eu sair da volta, vou encontrar a minha coisa enquanto já se perdeu, ou então aquilo já, porque já sabe que ele é um irmão. Se é um irmão, então ele sente-se como eu. O mesmo, o amor de Cristo está centrado nele. A sã doutrina que Cristo ensinou está centrado nesta pessoa. Então, torna como se fosse uma pessoa, uma coisa de ornamento. Nos tornamos como ornamento, porque diante de Deus nos considera como se fosse uma coisa que faz ou traz para embelezar a sã doutrina, porque você vive e pratica a mesma para o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 12. Estamos juntos? Versículo 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, não é? Trazendo a salvação a todos os homens. Vamos ver 2 Timóteo 1, versículo 10. Segunda carta de Timóteo 1, versículo 10, a mensagem diz assim: e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Timóteo 1, versículo 10. Vamos ler? Owipa kwaya orarwa awera sonanaga. Não. 2 Timóteo. Versículo 10. So vahiwa wahiyo makristu Yesu hipajeria ilukuluku so hipajeria ninya so honi hiwa ni hano ni wone yawa shahu Yesu Kristu yo wosha abeleliwe wa opa oniha wokokolea okumi wo hucha ma michaka ya pama. Essa é a graça de Deus, não é? Que foi manifestado, que trouxe a nossa salvação mediante a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Mediante a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Essa graça, não é? Essa sã doutrina que nós temos que ver, o crente tem que viver, ou que o crente tem que viver. Desculpa. Se o crente como deve viver esta graça que foi manifesta, não é? Através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, antigamente, estávamos sem Deus, não é? Antigamente estávamos sem Deus. E
longe estamos mediante de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio, aboliu a morte na carne, não é? Nos trouxe a luz e nos manifestou a salvação. Então, se o homem não vive a sã doutrina, então essa manifestação da salvação está longe dele. Essa manifestação da salvação está longe dele. Só está perto daquele que vive a sã doutrina, aquele que observa a sã doutrina, aquele que segue o que aqui está escrito na sã doutrina. Também podemos fundamentar a mesma palavra, não é? Desse mesmo, 2 Timóteo 1, 9. 2 Timóteo 1, versículo 9, a mensagem diz assim: que nos salvou e nos chamou da santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Como é? Yo anivulunje hiyo ani chena hiyo ni richana wawela tahinto kuma bite kwaho yanto kuma utitelela sha murima wa yo bekiye ni ikarari so bahiwa wa hiyo kwa Cristo Yesu. Essa graça que fomos dado por nós mediante Jesus Cristo. Ele nos chamou não por causa das nossas obras, mas sim pela sua determinação. Mas para essa graça que nós alcancemos, ou para que essa vida que nós possamos alcançar, é preciso que nós estejamos mediante essa sã doutrina, nós vivendo nela. Temos que estar vivendo nela. Versículo 12. Ensinar-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sobre a justa e piamente. Então, essa é a palavra, é a mesma palavra também que Tito tinha sido encarregue, que ensinando essa sã doutrina, ou ensinando essas coisas, essa sã doutrina que consiste em renunciar à impiedade, não é? À corrupção mundana, possamos viver numa forma tranquila, numa forma piamente de amor. Mas isso tudo é possível, não é? Através dessa sã doutrina. Diferentemente dos outros, não é? Dos outros, porque o apóstolo Paulo, no verso 1, ele fala dessas coisas através de outros falsos mestres que tenham se levantado para ensinar outras coisas. Então, por isso que ele exortou que tu ensina essas coisas que, através de só vivendo a sã doutrina, na qual que é renunciar à impiedade, não é? A concupiscência mundana, a pessoa é possível viver, ou nós podemos viver o dia de hoje, como ele escreveu para os crentes que estavam em Creta. Também hoje, essa mesma palavra é dirigida a nós. Estou vivendo, ou nós ensinando essas coisas, ou mesmo nós vivendo nessa doutrina, é daí que nós alcançamos essa graça total que foi manifestada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ver esse 1 Timóteo 6, verso 14. Outro vendo 2 Timóteo 4, verso 1. 14.
Primeira carta de Timóteo 6, versículo 14, a mensagem diz assim: que grandes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Yo kapele de laga no lo, no hikala no tepa, no hikala no brala, upiria wonia wa Yahu Yesu Cristo. Essa é a sã doutrina que Paulo escreveu para Timóteo, que ele deveria estar firme nessa sã doutrina. Ele deveria estar firme, não é, no mandamento de nós até a manifestação do nosso, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui também nós estamos sendo, não é, exortados que nós estamos esperando a bem-aventurança, o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E para chegar, ou para esperarmos essa bem-aventurança, é mediante a viver a sã doutrina. Só aquele que vive é que é bem-aventurado e que espera o bem, a aparição. Porque se você não vive, você não tem como esperar, a não ser que esperar que você tome ou esteja diante do tribunal de Deus, não é? Estará diante de Deus e no final que é a sua condenação, que é julgamento e condenação. Todo aquele que não vive a sã doutrina é essa que nós esperamos. Mas aquele que espera a sã doutrina e que vive, que ensina, esse espera o dia com alegria para que possa receber o Cristo Jesus. Para que você possa receber o Cristo Jesus no dia da sua aparição. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2. Põe vírgula 8. Vírgula 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida, a sua vinda. Kinawela namona vamitani wa Mungu ni Kristo Yesu. Yoani arwe aturihe ya kumi ni alipaokwa, ni woni awawe, ni omwenawe, ni omwenawe. Versículo 8. Wawi, ukibitela korowa, kayo wakuya, utoriha kai, aniria arwe akinye ni hikunelo. Nyenyata hii wamio mkatakaru, nyenyata wa oteni, yao ya sivele woni awao. Também essa é uma exortação, é a palavra que Paulo também escrevia novamente ao Timóteo, não é? Edificando na fé, a exortar sobre a forma ou a vantagem de viver a sã doutrina. Que ele estava a dizer que, não é? Ele estava testemunhando que Deus há de vir julgar os vivos e os mortos naquele dia. Mas ele, falando nisto, ele foi confirmar que ele viveu na sã doutrina, porque ele já tinha prova que ele já tinha vivido através do seu trabalho ou do seu percurso que ele passou ensinando, admoestando, corrigindo, repreendendo outros falsos profetas que se levantavam, porque ele estava firme, não é? Naquilo que ele fazia. E aqui no verso 8, ele estava a confirmar que ele, só por causa dessas coisas, porque eu esteve ligado, eu esteve firme a viver a sã doutrina, então
naquele dia que Deus vier, tem uma coroa que Ele guardou para mim. Guardou para mim, mas também não guardou só para mim, mas também guardou para aquelas pessoas que amarem a sua vinda. Mas como é que uma pessoa tem que amar a sua vinda? Vivendo na sã doutrina que Cristo deixou, que Cristo deixou e deu aos seus discípulos como exemplo. Então, aquele que ama a vinda de Jesus Cristo, então esta pessoa vive na sã doutrina. Não deixa que o nome de Deus seja blasfemado. Não deixa que Cristo seja blasfemado. Por quê? Porque mostra as obras que Cristo deixou os seus discípulos e essas obras que nós estamos sendo hoje, estamos sendo ensinadas mediante da Bíblia, através dos seus obreiros, que são os seus pregadores, os seus professores. São essas palavras ou essa sã doutrina que faz com que uma pessoa seja amante da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu creio muito bem que aquele que não vive a sã doutrina, aquele que não conhece Cristo, aquele que não faz a vontade de Cristo, não ama a vinda de Jesus Cristo porque sabe dizer que é a condenação. Não há outra coisa que ele espera a não ser a condenação. Mas hoje para nós, sendo irmãos em Cristo, já temos essa graça e já temos essa luz que hoje brilha no meio de nós, para que possamos abraçar e não termos surpresa, ou não sermos surpresa, ou não temermos no dia em que o Senhor Jesus Cristo vier, mas sim nos amarmos sabendo que existe uma coroa que nos foi preparado para junto herdarmos a essa coroa. Capítulo 6 do Hebreus 6, versículo 18. Hebreus 6. Versículo 18. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação a nós os que pomos os nossos refúgios. O nosso refúgio é reter a esperança proposta. Versículo 19. Chega. Mamãe? Wima ichupili tohaka kali amumomluku inawiriye wota kalelo yonlobola yolipa hiyo yehu na chabile opara oheja wawiya chiwawa mitoniba. Tem duas coisas que Deus não mente. Primeiro é a promessa que nós vamos receber a vida eterna. Depois, ele há de vir julgar. Há de vir julgar. E todos nós vamos comparecer a esse tribunal. Mas, nós que estamos no caminho dele, nós que recebemos Cristo, nós que estamos a viver na vida, ou que estamos a viver a sã doutrina, nós não tememos a vinda de Cristo, mas se nós esperamos a promessa que ele fez conosco. Qual é essa promessa? Que é a vida, ou que é, aliás, a vida eterna. Essa é a vida eterna. Então, essa é uma observação, ou é a mensagem que Paulo escreveu. Comparando com a primeira igreja, por exemplo, a primeira igreja que estava em Atos 2, versículo 46, eu não minto,
Ok? Que está, verso 2, aliás, 42 do capítulo 2, aqui como é que os primeiros cristãos eram, depois de serem batizados no dia de Pentecostes. Nós encontramos aqui que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais fazíamos no meio dos apóstolos. Isso tudo por quê? Os primeiros cristãos, depois de serem batizados, não é? Os 3.000, eles não foram cada um no seu devido lugar, mas sim ele seguia o que os apóstolos ensinavam. Eles viviam. É por isso que nós encontramos que havia temor, havia comunhão, um irmão com os outros. E assim o nome de Cristo era glorificado no meio das pessoas. Então, hoje também, nós, se vivemos a sã doutrina, Deus é glorificado através de tudo o que nós fizemos, que Cristo nos manda que possamos fazer. Que Cristo nos manda que possamos fazer. Podemos ver no versículo 14, não é? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Hebreus 9, versículo 19. Primeiro João 1, verso 7. Hebreus 9, versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado... Não. É 1, desculpa. Hebreus 1, versículo 9. Não. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Desculpa lá, é 14, não é 19. Mas vamos lá. Primeiro João. A carta de 1 João 1, versículo 7, a mensagem diz assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tudo bem? Eu tinha saltado. João 1, primeiro. João 1, versículo 7. Versículo 7. Necha mumalela ntokoyo uriye mumalela natana mukinani mukwawe nawe kamina Yesu Kristo manene ninna nibasa ni unijihira bose ocheka sotse. Muito obrigado. Como nós ouvíamos no princípio que uma mulher uma mãe cristã, uma mulher que torna como exemplo dona de casa, que faz o bem, ela consegue ensinar a que ele segue também a amar o seu marido, a cuidar do seu próprio lar. Assim como se um pregador não tem nenhuma coisa que possa vir contra ele, então ele já torna exemplo das pessoas que o ouvem quando ele prega.
Porque ele prega a mensagem que ele mesmo confia que está convicto para a sua salvação, assim como ele. Então, aqui a mensagem que também nos diz, se nós, não é? Se nós estarmos na luz como Cristo está, então nós entramos em comunhão com um com o outro e o sangue do Senhor Jesus Cristo purifica do nosso pecado. Isso como é que, o que quer dizer? Se nós estamos na sã doutrina, se nós vivemos a sã doutrina, porque a sã doutrina é a luz do crente, é a luz do crente, porque é o que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho que Cristo trouxe para nós, para que possamos viver nesse evangelho. Então, se a sã doutrina, se nós vivemos na sã doutrina, então nós entramos em comunhão, como Cristo é. Então, a palavra não é confundida, a palavra não é blasfemada, porque as pessoas veem do jeito como nós estamos. Nós estamos na luz, não praticamos as obras das trevas, apenas nós brilhamos. Então, brilhando, as trevas vão querer que possa se tornar, ou a luz chega, as pessoas que estão nas trevas saiam das trevas e venham à luz. Então, se nós estamos na sã doutrina a viver, vivemos na sã doutrina e praticamos, então é dado testemunho que a palavra ou o sangue do Senhor purifica dos nossos pecados e nós entramos em comunhão. Como nós ouvimos que o servo, o bom, o servo que anda ou pratica boas obras, então faz com que o seu Senhor se alegre com ele. Então, se nós também vivemos a sã doutrina, nós fizemos que o nosso Senhor Jesus Cristo alegre-se conosco. Porque todas as pessoas que verão os nossos trabalhos, nossas obras, então glorificarão a Cristo. Glorificarão a Cristo. Passamos para Tito 15, versículo 2, capítulo, aliás, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém o despreze. Fala disto. Estava sendo dito que ele falasse ou informasse as pessoas a se portarem de uma forma honesta, a viverem de uma forma honesta como convém um crente. Então, a mesma palavra hoje está sendo dirigida a nós, que nós temos que viver como crente, diferentemente do mundo como vive. Se nós temos um trabalho que Deus nos confiou que façamos, primeiro façamos para nós mesmos e depois para os outros. Porque se nós fizemos para nós, nos tornamos exemplo das pessoas que vão nos ver. Nos tornamos exemplo das pessoas que vão nos ouvir. É essa palavra que está no verso 10, a partir do verso 2 até 10, que fala disto, que as pessoas têm que ser boas, não é? Devem ser moderadas, devem ser pessoas que educam. 1 Timóteo 4, verso 12. Vamos terminar a nossa palavra aí. Primeira carta de Timóteo 4, versículo 12, a mensagem diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra do procedimento, no amor e na fé, na pureza. Não é? Mchua hinyi muleo na mana nyao kale yota kihira ya yao na romela ao masu makalelo muswela nroromelo muwela mlima. Paulo também escreveu essa palavra ao Timóteo, que ninguém possa desprezar por você ser pequeno.
Mas você tem que ser, o que você tem que, é que você emprega força, você tem que ser exemplo das pessoas que te ouvem, das pessoas que te veem você quando fala, as pessoas que te observam o seu espaço, mas daquelas pessoas que creem em Cristo, aquelas pessoas que têm a fé a partir das obras que você tem. Então, essa palavra é essa que nós estamos sendo dirigida a nós. A palavra é essa que está sendo dirigida a nós. Se nós vivemos na sã doutrina, então nos tornamos como Tito, como Timóteo, que as pessoas que nos ouvem, as pessoas não possam nos desprezar. Para nós não sejamos desprezados, é preciso que nós sejamos sérios daquilo que nós ensinamos, ou daquilo que nós aprendemos a partir de nós, daquilo que a palavra diz. Foi mais ou menos que Deus deu para compartilhar com os irmãos. É o tempo. Se existe alguma pergunta, observações. Obrigado. Olá, se alguém tem alguma pergunta, pode ao microfone à vontade. Obrigado, Joaquim, pela mensagem. Se alguém tem uma pergunta, pode ao microfone. Se alguém tem uma pergunta ou observação, liga o microfone e pode à vontade. Não existe ninguém? Boa noite. Boa noite. Para mim, não tenho como uma questão assim a colocar, mas talvez trazer aqui um pouco em torno da que recebemos, na qual nosso irmão claramente trouxe ali como um prato, cada um de nós, onde podemos partilhar em relação a essa doutrina, na qual refere o homem primeiro, segundo. Quero agradecer ao irmão, né, pela mensagem que ele, é verdade, com uma mensagem tão vasta, ele tocou várias esferas das camadas sociais, ele falou aquilo que trouxe, né, várias informações detalhadas de forma diferente, mas da mesma forma eu entendi que ele, o que queria era mesmo trazer uma informação, o que é isso dessa doutrina e como é que nós, como pessoas salvas, podemos viver essa doutrina, e que ele usou vários capítulos para ilustrar isso, o que é muito bom. Cada um de nós vai ser um ganho para nós, para a nossa fé e a fé de cada um dentro das camadas que ele deu referência. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu também não tenho comentários, não tenho perguntas. Só quero agradecer ao irmão, nosso professor, que na verdade que ele falou ajudou-me e ajudou a muitos, acredito eu, porque todos nós estávamos atentos
a escutar, e acredito que o irmão deixou uma boa mensagem que a sã doutrina, o que requer, e isso foi muito bom, e muito obrigado pela mensagem. Obrigado. Obrigado. Alguém tem mais uma pergunta, comentário? Sim, muito boa noite. Boa noite. Oi. Sim, apenas só agradecer o nosso irmão durante a apresentação da nossa aula de hoje, os estudos. Agradecemos muito. E nós ouvimos hoje a palavra de Deus, que é a sã doutrina, em que muitas igrejas, a sã doutrina não é assim, assina de outra maneira. Deixa a Bíblia o que está a falar, eles também fazem as coisas. A dizer que para todos irem na parte deles. Mas assim, agora estamos a estudar esse estudo e estamos a pedir nossos irmãos para continuarem a nos ensinar essa doutrina da igreja, não fora da Bíblia, mas assim, deixar a Bíblia o que falar. Obrigado. Obrigado. Ok. Alguém mais? Boa noite. Boa. Daniel em linha. Estou? Pode falar, estamos ouvindo. Sim, eu, em princípio, queria agradecer a mensagem que foi nos dada ainda esta noite, porque, de fato, nós temos que viver a sã doutrina. E somente parece que essa é uma observação que queria fazer. Irmão Joaquim alegou de que problema de vista, então nosso irmão Maganiço deve que assegurar as interpretações dadas por a uma lição preparada por alguém para depois o outro transmitir, há sempre um despiste. Estou certo de que o irmão Joaquim já tinha preparado bem essa lição e se entregou ao irmão Maganiço, parece que ele tomou a responsabilidade, mas como um peso. E a outra questão que eu queria dar observação é que tanto os nossos irmãos norte-americanos fazem esforços de poderem falar o português, talvez em algum momento mal entendido, mas para fazer chegar a mensagem a vários ouvintes de português. E neste momento nós estamos neste canal a sermos ouvidos em vários países de língua portuguesa. Esse é o nosso objetivo, em primeiro lugar. Então, introduzindo um dialeto nosso, às vezes parece interromper a audição dos ouvintes nessa mesma mensagem. Despistamos aos ouvintes nessa mensagem. Então, eu queria pedir aos irmãos, próximas oportunidades, esforçarem no sentido de falarem a língua nacional. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, pela observação. E olha só, a sã doutrina não deve ser somente falada. Ela precisa ser vivida. Agora, como é que eu vivo a sã doutrina na igreja? Né? Falar é bem fácil. Né? Falar é bem fácil. Falar. Agora, nós precisamos
é não somente falar da necessidade de viver a sã doutrina, mas também viver na igreja. Então, como é que nós vamos estar vivendo a sã doutrina na igreja? A igreja, no tempo dos apóstolos, fazia isto? Não. Então, quem faz não está vivendo a sã doutrina. Existe muita gente que fala da necessidade de viver a sã doutrina, mas na sua igreja não vive a sã doutrina. Então, essas pessoas que falam e não vivem, Deus vai castigar o dobro do castigo. Ok? A sã doutrina não é para ser falada, é para ser vivida. Falada também, mas vivida. Senão, não adianta. Ok? Hoje nós vamos ficar por aqui, porque o Paulo ia dar aula, ele não conseguiu entrar, então nós não vamos ter aquela mensagem lá dele, não vamos ter, né? Não vamos poder ter. Então, amanhã nós temos amanhã nós vamos ter duas novas mensagens, né? Amanhã nós vamos ter a mensagem com Paulo Raimundo, né, de Nampula, e a sã doutrina diz que os pastores devem ser aprovados por Deus. E amanhã também, a segunda aula da manhã, será pregada por Michel Evarístico, mediante a sã doutrina diz qual é o trabalho dos presbíteros. E aí, na sexta-feira, vamos finalizar com uma mensagem por Timóteo Tivani, e vai dizer que a sã doutrina diz que a Bíblia é o único estatuto da igreja. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Se a gente tiver mais uma pergunta, observação, para fazer o pregador de hoje, fique à vontade.